Fala pessoal, tudo bem com vocês, gente? Tudo certo? Bom, passando para atualizar informações do Internacional e nesse vídeo eu quero falar com vocês sobre o dia de Inter, dia de Colorado, jogo decisivo contra o Vasco da Gama. Final Colorado está confirmado na Libertadores, mas ainda luta pela fase de grupos e quem sabe, né, por algo a mais dentro do Brasileirão. Quero falar também, gente, sobre jogador de saída, que confirmou que está indo embora do Inter. E um avanço por atacante, pelo menos a informação que vem lá de Belo Horizonte. Te conto tudo isso depois da vinheta. Tudo bem, gente? Vamos trocar uma ideia então, afinal, a gente tem muitas coisas para tratar do Internacional neste vídeo que tem o apoio da Zapay, aplicativo onde você fica em dia com teu carro, moto ou caminhão, teu veículo, né? Licenciamento, multa, IPVA e outras tantas questões, né, que podem estar te deixando de forma irregular para rodar com teu veículo. Então fala o seguinte, por descargo de consciência, baixa o aplicativo da Zapay, consulta a placa do teu veículo de forma gratuita na faixa e ali você pode quitar, né? Tudo de forma parcelada no cartão de crédito, uma parcelinha que vai caber no teu bolso e ainda por cima, turma, tem o cupom COLAR20 que te dá 20% de bônus de desconto, né? Então você ainda vai ter nessa barbada com esse cupom que tá na tela para vocês, tá certo? Então Zapay, Z-A-P-A-Y, meus parceiros aqui no canal. Turma, vamos começar falando sobre o jogo e depois eu prometo para vocês que tem informações boas sobre chegadas e saída de jogadores, tá? Isso porque, né, turma, o Inter ainda mantém vivo, né, o sonho do título brasileiro, claro que tá difícil, e a única chance do Inter ser campeão brasileiro são com 5 vitórias, tá? Independente dos resultados paralelos, o Inter só tem a mínima chance, e aí dependendo de outros resultados, se conseguir as 5 vitórias, passando por hoje contra o Vasco da Gama. Mas o fato é, né, o Bahia perdeu para o Palmeiras ontem por 2-1, e este resultado, turma, faz com que o Inter esteja matematicamente classificado para a Libertadores do ano que vem. Por quê? Porque o Flamengo também matematicamente, o Flamengo que venceu o Cuiabá por 2-1, não sai mais do G6, já está garantido dentro do G6. E com isso, o Flamengo é campeão da Copa do Brasil, teremos obrigatoriamente um G7 dentro do Campeonato Brasileiro e o Inter não pode mais ser ultrapassado pelo Bahia, que é o 8º. Então o Inter está na Libertadores do ano que vem. Resta saber se na pré ou se na fase de grupos. Hoje um jogo muito importante porque o Inter pode abrir 4 pontos do São Paulo, que empatou ontem contra o Red Bull Bragantino em 1-1 lá em Bragança Paulista, né? Então um bom resultado para o Internacional, claro. Perdão, não será ultrapassado, né, pelo São Paulo, né, mesmo se o Inter vier a perder o jogo, mas aí, claro, tira um ponto o tricolor paulista, mas o Inter pode aumentar para 4 pontos, ou seja, mais de uma rodada. São Paulo teria que tirar, né, um ponto por rodada até o final do campeonato para ultrapassar o Colorado. Para o jogo, né, de hoje, o Roger Machado não vai contar com o Thiago Maia, que tem dores musculares, nem viajou para o Rio de Janeiro. Além deles, né, o Bernabé e o Bruno Gomes também estão fora. Provável time: Rocher, Brian Aguirre fazendo a sua estreia, Rorel, Vitão e René, Rômulo e Bruno Henrique. O Fernando está relacionado, mas a tendência é que comece no banco de reservas, né, numa volta ao natural, né, ao time titular colorado. Bruno Tabata, Alan Patrick e Wesley, e na frente o Rafael Borré. É a expectativa de time, então, do Internacional. O Vasco ainda sonha, né, com pré-Libertadores e vê, né, nessas derrotas que aconteceram aí, né, derrota do Bahia e derrota do Cruzeiro, com a possibilidade de sonhar com uma pré-Libertadores, ainda mais se o Cruzeiro vier a ser campeão da Sul-Americana. O time treinado aí pelo técnico Rafael Paiva deve ir a campo com Léo Jardim, Paulo Henrique, João Vitor, Léo e Lucas Piton, Matheus Carvalho e Hugo Moura, Maximine Domingues, Coutinho, né, o Felipe Coutinho, Emerson Rodrigues e na frente o Verrete. É o provável time, então, do Vasco da Gama. Tá bom? Dito isso, prometi para vocês, né, que ia falar sobre chegadas e saídas de jogadores. E o primeiro nome que eu quero falar aqui é sobre o goleiro Fabrício, porque também no Rio de Janeiro há uma novidade. O Inter relacionou o goleiro Ivan. É a primeira vez que ele aparece entre os relacionados desde a lesão que ele teve, né, drástica de joelho logo no primeiro jogo do ano, lá quando o Inter bateu a Avenida por 1-0 na estreia do Campeonato Gaúcho. Ele lesiona os ligamentos e tá voltando só agora. Goleiro que veio contratado junto ao Corinthians e, bom, é um goleiro que o Inter está apostando para o ano que vem.
Ele é o terceiro goleiro na hierarquia. Rocher, Antony e Ivan. Porque o Rocher jogou, né, pela seleção uruguaia contra o Brasil, empate 1-1 em Salvador, já fez o deslocamento, já está com o grupo, mas a gente sabe que daqui a pouco pode ter um desgaste e tal, e o Antony teria que jogar, e o Ivan fica como uma terceira via. E essa promoção do Ivan, ou esta volta do Ivan, ela faz com que o Fabrício esteja perdendo o seu lugar no Internacional e vai deixar o clube. Quem revelou isso foi o próprio goleiro, que em entrevista ao GE. Globo destacou, né, que não foi procurado pelo Inter para renovar o contrato e que desde a chegada do Roger Machado já lhe foi comunicado de que ele não vai ser mais relacionado para os jogos. Que caso o Ivan não tivesse condições, quem seria relacionado são os goleiros da base. O Cauã Jesus, que tem 20 anos, e o Henrique Menck, que tem 18 e foi chamado inclusive pelo Ramon Menezes para a seleção sub-20. O Fabrício já tem 38 anos, né, veio para o Inter para quebrar um galho, né, na ausência do Rocher, né, na ausência do próprio Ivan. E, bom, ele foi muito bem, né? Ele teve que jogar 10 partidas e honrou o manto colorado nesses 10 jogos. Foram 4 vitórias, 3 empates e 3 derrotas. A última partida do Fabrício foi justamente contra o Vasco, no estádio Beira-Rio, derrota por 2-1. E bom, né, vai acabar saindo, eu tenho certeza, né, que vai arranjar um clube rapidinho, vai ter aí a oportunidade de, quem sabe, permanecer na Série A ou até mesmo, né, disputar a Série B. Para quem estava no Nova Iguaçu, certamente deu um up aí. A gente deseja todo o sucesso para o Fabrício, um cara que, como eu disse, foi muito correto, foi honesto e com certeza, né, honrou a camiseta do Inter. Ficam boas recordações aí do goleiro, que já destacou, né, que desde que o Roger chegou, as coisas mudaram. Então ele está fora dos planos do Inter aí para o ano que vem. O Inter que tem outros 2 goleiros retornando de empréstimo. O Kehler, do Vasco, que não jogou esse ano, e o Emerson Júnior, do Atlético Goianiense, que também não jogou nessa temporada. Falei em saídas, vou falar em chegadas, né? Uma chegada que tá meio polêmica. Afinal, o Inter diz que não, o empresário diz que sim. Ao mesmo tempo, o pessoal lá em Belo Horizonte também dá muito encaminhada. A chegada de Eduardo Vargas ao Internacional. Atacante chileno de 35 anos e que estaria, né, de saída do Galo no final dessa temporada por conta, né, do contrato. Vence no final do ano, ele não vai renovar, está no Atlético desde 2020. Já renovou, né, por um salário na casa aí dos 650 mil reais por mês. Ele estaria disposto, né, a reduzir esse salário, mas o Atlético também entende que é um final de ciclo. E bom, né, o Inter estaria interessado. A gente sabe que o Inter tem um bom relacionamento aí com o André Curi e daqui a pouco esse negócio pode vir a acontecer porque o Inter busca um atacante. O Inter diz que não, né, que não está na pauta, que nem é o momento, né, em relação a tratar desse jogador, mas a informação do portal O Tempo, né, um dos principais jornais de Belo Horizonte, que diz que ele tem negociações avançadas aí para jogar no Internacional a partir do começo da próxima temporada, quando passa a ser um jogador livre no mercado. Tá bom? Eduardo Vargas, então, pode pintar aí no Colorado. Pra gente fechar, quero falar de KTO. Final de cadastro lá na KTO.com para palpitar, né? Em Vasco da Gama e Internacional, a odd do Inter 2,16, o empate pagando 3,25 e o Vasco 3,50. Tem um odão, né, para o Inter terminar os 2 tempos com o mesmo número de gols, né, que é 2,45. E com um outro odão, ambos os tempos com mais de 1,5 gols. Um jogo para 4 gols, 7,12 esta odd. Eu confesso, gente, que estou apostando no placar exato, tá? Estou apostando em Vasco da Gama 1, Internacional 2. Isso dá uma odd 9,50 lá na KTO, tá certo? Então te cadastra lá e palpita com emoção e jogue com responsabilidade. Afinal, a KTO é uma casa para maiores de 18 anos. Tá certo? Aquele abraço, turma. A gente se vê. Fui!